Sem Estado, quem vai impedir a censura em plataformas como o YouTube? Essa Visão Libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ao longo dos últimos anos, foi muito discutido o papel da censura das redes sociais em alguns eventos importantes. Por exemplo, no que tange o controle da pandemia Covid-19, muitas plataformas sequer permitiam você criticar as medidas adotadas pelos governos para conter a pandemia, mesmo quando haviam estudos científicos embasados contrários a tais medidas. Se não se pode criticar o governo por uma medida deste, quem garante que o governo não está fazendo algo errado? Por outro lado, o episódio do laptop do Hunter Biden, um escândalo de enorme proporções, que certamente seria matéria de capa em qualquer outro momento da história e poderia ter mudado os rumos da eleição americana, foi suprimido sumariamente pelas redes sociais com um rigor não usual e desculpas bem pouco efetivas no final das contas. O fato é que as grandes plataformas sociais, o YouTube, o Facebook, o Twitter e outras, tomaram um papel central na discussão política e ideológica da sociedade. E no momento que essas redes censuram ou proíbem determinados tópicos, assuntos ou opiniões, isso se torna um problema para toda a sociedade. Será que isso é um problema grande? Como a gente pode resolver esse problema? Devemos pedir que governos intervenham nessas empresas para garantir a nossa liberdade de expressão? Bem, antes de mais nada, é importante distinguir regras contratuais de censura. É perfeitamente razoável uma plataforma não querer servir determinado tipo de conteúdo por direcionamento comercial próprio ou até ideológico. Plataformas têm o direito de discriminar qualquer coisa desde que isso esteja nas regras contratuais dela. Por exemplo, uma plataforma, para evitar que anunciantes se sintam incomodados ao anunciar na empresa, pode proibir sexo explícito, uso de drogas e outras coisas sensíveis na sociedade. Mais do que isso, uma plataforma pode ser direcionada politicamente. Ela pode se declarar uma plataforma de esquerda, por exemplo, e só aceitar temas relacionados à esquerda. Se estiver no contrato, tá tudo bem, contrato é contrato. Se você não gosta dos termos ali, busque outra plataforma para suas necessidades. Você não está proibido de falar, você está apenas proibido de falar naquela plataforma. Certamente isso fará surgir outras plataformas para suprir o mercado com outro tipo de conteúdo, o conteúdo que você produz ou consome. Eu prefiro usar o termo censura quando determinados assuntos ou opiniões são proibidos de forma geral, em qualquer plataforma. Tipicamente, isso acontece exatamente por determinação do próprio governo. Nesses casos, é contraproducente criticar as empresas de mídia e até exigir intervenção do governo, porque é o governo que é o culpado disso. De fato, coisas como a censura a opiniões contrárias ao governo sobre medidas de contenção da Covid, muito provavelmente foram solicitadas pelos próprios governos. O governo é o grande culpado disso. Pior, neste caso, não existe a opção de usar outro serviço. Em tese, todos são obrigados a cumprir aquela lei. Por exemplo, a Alemanha impôs desde 2018 uma lei contra discurso de ódio e fake news na internet. A lei obriga empresas de redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube e outras a remover discurso de ódio e fake news em até 48 horas após a postagem, sob pena de multa de 50 mil euros, uma multa pesada. A justificativa do governo alemão era prevenir o aumento crescente de páginas, canais e pessoas que expressam ideias e ideologias consideradas cruéis e superadas, como nazismo, fascismo, racismo, eugenia, atos terroristas e outras ideias deploráveis. A Alemanha, devido a seu passado histórico como local onde floresceu o nazismo, tem que tomar medidas urgentes para impedir o ressurgimento desse tipo de ideologia destrutiva. Embora tenha fins nobres, lógico que todos concordamos que essas ideias terríveis são coisas ruins e ninguém deveria tratá-las positivamente, a forma como a lei foi feita é ruim e limita a liberdade de expressão. Numa plataforma com milhares de postagens por segundo, é simplesmente impossível a empresa garantir que nenhum comentário vai passar. O controle acaba sendo frágil e, por isso, tendendo a errar para mais. A lei é cruel também porque deixa a cargo da empresa de internet interpretar o que está sendo dito e definir os limites do que é discurso de ódio ou não. Por exemplo, não se trata de apenas bloquear a palavra nazismo. Muita gente fala de nazismo num contexto
contexto histórico, até para explicar os horrores desse regime. Nenhuma intenção de glorificar tal ideologia. No entanto, para a empresa de mídia social, sem dúvida, é melhor remover o conteúdo a arriscar uma multa estatal enorme. Pior, o governo ganha um poder de apontar determinado assunto e dizer que é discurso de ódio e assim proibir pessoas de meramente contestar a opinião do governo sobre aquele assunto. A definição de discurso de ódio e principalmente de fake news é bastante incerta, quase subjetiva em alguns aspectos. Pior, com o exemplo da Alemanha, muitos outros países no mundo todo passaram leis similares nos últimos anos. Essas leis, como explicado, podem ser usadas para meramente o governo impedir críticas válidas a si mesmo, silenciar a oposição. Isso é ainda pior em países menos democráticos que a Alemanha, como Quênia ou Venezuela. E o resultado é que existe uma grande parte do problema que é causado pelos próprios governos. E essa parte é muito pior. Isso é censura mesmo, e não vai ser o governo que vai resolver. Ele é quem está criando o problema. Mas além disso, é indiscutível que as próprias plataformas também podem ter suas regras arbitrárias, muitas vezes injustas, sobre aquilo que pode ser retirado e o que não pode ser retirado da plataforma. No final das contas, isso também não é ruim, isso também não pode resultar em limitação de uma ideia, de uma crítica. Por exemplo, muitas pessoas chamam atenção para o fato de que a maior parte das grandes redes sociais tem sede na Califórnia, um estado extremamente progressista de esquerda lá nos Estados Unidos. Dessa forma, o pessoal mais conservador, religioso e mesmo nós libertários acabamos sofrendo uma censura desproporcional. Não seria interessante interceder junto ao governo para tentar fazer valer a nossa liberdade de expressão e isonomia? Bem, não. Primeiro porque governos não resolvem problema algum. E quando tentam resolver alguma coisa, pioram tudo. Como disse, governo se intrometer nisso pode levar a piorar a situação, como vimos no caso da Alemanha. Segundo, porque o livre mercado tem as ferramentas e é perfeitamente capaz de corrigir esses casos de um ator monopolista impondo regras injustas. Monopólio por qualidade, como é o monopólio do YouTube, do Facebook e do Twitter, não é um problema no livre mercado. Cada nova regra injusta criada por essas empresas, limitando assuntos, temas ou opiniões conservadoras, de direita ou libertárias, que são populares na sociedade, cada vez que eles inventam uma regra nova limitando isso, eles dão mais força para sites alternativos. O site Parler tem crescido bastante entre conservadores e libertários. O Libre, o BitChute, Rumble, Gab e várias outras plataformas também crescem. Cada vez que você sai do YouTube e passa a assistir um vídeo no Rumble, por exemplo, o YouTube deixa de ganhar um pouco de dinheiro. Isso leva a um equilíbrio balanceado. As plataformas podem censurar algumas opiniões muito extremadas, descartar alguns canais muito fora do padrão, mas se tentarem remover todo o ideário libertário, toda a direita ou todos os conservadores, isso simplesmente sairia caro demais para eles. Estariam criando, de graça, um concorrente para eles próprios. A ideia de muitas pessoas no establishment político de que as pessoas vão para a direita ou vão para o conservadorismo porque veem vídeos sobre isso, está errada. As pessoas veem vídeos sobre conservadorismo porque já são conservadoras. E se você banir todos esses vídeos, elas vão procurar esses vídeos em outras plataformas. A notícia do site Reason, que é uma plataforma libertária muito forte lá nos Estados Unidos, tem inclusive um canal no YouTube muito bom, o Reason TV, é mais do que isso. Não apenas determinações contratuais, mas até leis do tipo da Alemanha acabam sendo equilibradas pela força do mercado. As leis do tipo da Alemanha focam em empresas que têm representação na Europa. Ela acaba não valendo, na prática, para outros sites hospedados fora dali. No final, o Parler, o Libre e outros que não estão na Alemanha acabam recebendo muito do conteúdo que é forçado para fora do YouTube pela lei alemã. Mesmo o Estado querendo fazer censura, esbarra na natureza distribuída e descentralizada na internet. No final, a lei alemã, adotada por vários outros países também, diga-se de passagem, acaba apenas por punir empresas que têm escritório na Alemanha, nada além disso.
Cria-se até um incentivo para essas empresas simplesmente não abrirem tais escritórios e até eventualmente no futuro fecharem eles. É o mesmo caso das leis de fake news propostas por deputados brasileiros. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Vão acabar punindo exclusivamente empresas que têm escritório aqui no Brasil, sem afetar de forma alguma o fluxo de informações. Em pouco tempo é fácil ver o movimento dessas corporações para locais com legislação mais leve, que no final implica para duas derrotas para o governo. Primeiro, porque sua censura ficou totalmente ineficaz, os temas que ele não gosta, as críticas que ele não quer receber, continuam fluindo da mesma forma, e segundo, porque agora eles têm ainda menos controle sobre isso. Se antes podiam ao menos pressionar essas empresas, agora nem isso. A internet, a informação descentralizada e distribuída é essencialmente libertária e antinacionalista. Acaba preservando a máxima libertária de que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Temas ruins, experiências traumáticas como fascismo, nazismo, comunismo, etc., devem ser discutidos, até para que as pessoas mais conscientes possam expor os problemas dessas ideologias, mostrar os pontos falhos desses pensamentos. Proibir a discussão só leva pessoas para grupos fechados e secretos, sem a influência de forças moderadoras. O livre mercado de informações descentralizadas e distribuídas acaba por atingir um equilíbrio ótimo sozinho, pela mera perseguição de lucro por todas as partes envolvidas. Não há garantia de que você não será bloqueado por uma plataforma, mas há garantia que, no longo prazo, nenhum bloqueio meramente por preferência ideológica do funcionário da plataforma sairá impune. A plataforma paga um preço por cada vídeo, cada canal que ela bloqueia. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi sugerido por Snifowo, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!